Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Me pegaram olhando no relógio, são 7 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui com mais um encontro semanal com o nosso programa TV Bancários. Hoje recebendo aqui o Plínio Galvão, ele é assessor da Secretaria Nacional de Saúde do Trabalhador da CUT, e recebendo também o nosso presidente Eduardo Araújo. Eu vou começar perguntando, presidente, 22 de setembro, bancários, aniversário, sindicatos bancários de Brasília, aniversário hoje, presidente? Sim, boa noite a todos. Hoje, dia 22 de setembro, nos faz lembrar e reler a ata de 22 de setembro de 1960, né? Pouco mais de 5 meses depois que a capital foi inaugurada, os bancários montaram a associação com o intuito de transformar em sindicato dos bancários de Brasília, e para nós essa data é muito importante e precisamos lembrar de todos aqueles que já lutaram pelas condições atuais que nós temos, né? Pelas conquistas e pelos benefícios que temos hoje. Ok, e o nosso bate-papo hoje é sobre saúde do trabalhador, né? Saúde do trabalhador para nós é o capital mais importante, né? Não existe dinheiro que pague determinadas questões de saúde, e por isso nós convidamos o Plínio aqui, que foi secretário de saúde da CONTRAF e um parceiro há muito tempo aí, para que a gente possa cuidar da saúde de todos e todas. Como o presidente colocou, o Plínio Pavão, ele é representante da CONTRAF CUT no GT, no Grupo de Trabalho, né? Saúde Caixa, foi secretário de Saúde do Trabalhador da CONTRAF CUT, foi coordenador do CE Caixa, da Comissão de Negociação da CONTRAF com a Caixa, militante da saúde do trabalhador há 20 anos, foi empregado da Caixa, atualmente aposentado, trabalha como assessor da Secretaria Nacional de Saúde do Trabalhador da CUT. Você também pode participar desse bate-papo com o Plínio, pode participar dessa entrevista, basta enviar um e-mail, a sua pergunta aqui para o Linha Direto. O Diego vai colocar no ar. Agora, como você vai fazer isso? Segue no ar, Diego. Para participar é muito fácil, basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. Boa noite, Plínio Pavão, tudo bem? Tudo bem, Valdir. Que representa estar aqui na TV Bancários para esse bate-papo sobre a saúde do trabalhador? É um grande prazer poder falar com o público internauta, né? Do Brasil inteiro, em especial os bancários e os bancários aqui do DF. O Saúde Caixa não é um caixa da saúde com personalidade jurídica própria, como é o CACI, a CACI dos funcionários do Banco do Brasil, a Postal Saúde dos trabalhadores do Correio. Explica para a gente, então, como é estruturado o plano de saúde dos empregados da Caixa Econômica. O plano de saúde dos empregados da Caixa, ele tem uma diferença em relação a esses, a maioria dos planos de saúde dos trabalhadores, e que são planos de saúde de autogestão, porque ele é um chamado plano de saúde de autogestão por RH. O que significa isso? É o que você falou. Ele não tem uma personalidade jurídica própria. Então a gestão desse plano é da própria Caixa Econômica Federal, né? Então a área de pessoal, o RH da Caixa é que faz a gestão, faz a administração do plano, né? Então isso é uma diferença, né, importante, que tem, evidentemente, suas vantagens e desvantagens, né? E desde quando ele existe, como ele foi criado? O Saúde Caixa, no atual modelo, ele foi criado a partir de 2004, né? Mas como você disse, eu sou aposentado da Caixa Econômica Federal, trabalhei durante 35 anos na Caixa, e quando eu entrei na Caixa, a Caixa já tinha um plano de saúde, né? Mas era um modelo diferente, era um modelo em que não havia uma participação direta do empregado, só havia uma coparticipação quando a gente utilizava algum dos procedimentos médicos, né? E aí a gente pagava, né, no caso, 10, 20 ou 15, 10, 15 ou 20% de acordo com a faixa salarial, né? Mas a gente não tinha nenhuma interferência nesse plano
e esse plano, na verdade, ele não funcionava como um fundo, né? Bom, nos anos 90, esse modelo, evidentemente, ele se esgotou, né? Primeiro porque os empregados, eles tinham uma demanda muito grande de participar da gestão, entender o que estava acontecendo com o plano, né? Em segundo lugar, porque os procedimentos de saúde, com a própria inflação e com as novas tecnologias, os custos de saúde se elevaram muito, né? E como a Caixa tinha um valor fixo destinado para esse fim, faltava dinheiro, né? Então a solução que ela achava era diminuir a qualidade dos procedimentos, né? Restringir. Certo. Então, a partir daí, a Caixa criou um novo modelo, mas foi um novo modelo com mensalidade, ainda isso lá no final dos anos 90, né? Começo dos anos 2000, ainda no governo Fernando Henrique, e a gente não concordou com aquele modelo, porque ele era um modelo excludente. Ele criava uma mensalidade, mas era uma mensalidade linear, independente do valor do salário que as pessoas... do salário das pessoas, elas pagavam um valor fixo de mensalidade. Isso fazia com que esse valor fosse muito pesado para os empregados com salários mais baixos. Bom, em 2003, nós estabelecemos um processo de negociação com a Caixa, né? E a partir daí nós criamos esse novo modelo, que é um modelo que ele tem um modelo de custeio que ele é feito em cima de uma projeção de custos para o próximo exercício, né? No início do ano, no final de um ano, é feita a projeção de quanto ele vai custar para aquele período, e esse valor final, ele é rateado, 70% para a Caixa, 30% para os empregados. E os empregados contribuem com uma mensalidade de 2% do salário e mais uma participação de 20%, limitada a um teto de R$ 2.400 por ano quando utiliza o plano. Ok, são 19h43. Você pode participar desse bate-papo. O nosso entrevistado de hoje é o Plínio Pavão, assessor da Secretaria Nacional de Saúde do Trabalhador da CUT. Hoje nós estamos falando sobre a saúde do trabalhador e você pode participar. Basta enviar, clicar aqui ao lado, enviar o seu e-mail para o Linha Direta. Ô Plínio, como que é custeado? Então, como eu ia dizendo, o custeio é feito, todos os custos administrativos do plano, eles correm por conta da Caixa, porque como é a gestão da Caixa, então são os próprios funcionários da Caixa que administram o plano, né? E os custos, né, operacionais, etc., ficam por conta da Caixa. Os empregados pagam o custo assistencial. Então é feita essa projeção atuarial para o ano seguinte, né? E esse valor é dividido entre 30% e 70% para a Caixa, 30% para os empregados. E essa parte que diz respeito aos empregados, ela tem três fontes de custeio. Uma é a mensalidade, que são os 2% do salário. A outra é a coparticipação, que corresponde aos 20% do procedimento que a pessoa utilizou, limitado a um teto de R$ 2.400 por ano. E o terceiro item é a mensalidade do dependente indireto, porque os pais sem renda e os filhos também maior de 21 anos, até 27 anos, podem ser incluídos, se não tiver uma renda muito alta, pode ser incluídos como dependente indireto. Então paga-se uma mensalidade para esses dependentes, né, que são chamados dependentes de indireto. Isso, na verdade, acabou que se mostrou um sistema bem interessante de custeio, porque a todo ano a gente tem a condição de fazer o ajuste. Então, não tem como dar um grande rombo no plano, né? Se nós tivermos uma situação imprevista, que tem um custo muito elevado em determinado ano, isso é percebido e no ano seguinte você faz a correção, porque de um exercício para o outro você faz o balanço e se houver algum déficit nesse balanço, esse balanço é carregado na mensalidade do ano seguinte, tá certo? Todo modelo ele tem suas vantagens e suas desvantagens. Sim. O que você apontaria como vantagens e desvantagens desse modelo? Então, a principal vantagem é que pelo fato de ser um fundo que é de responsabilidade, a responsabilidade da gestão é da Caixa, ele não tem essa independência em relação à Caixa, ele não tem um CNPJ próprio, né? Então é o CNPJ da empresa que está lá, né? Então a Caixa, mesmo que não tenha o recurso no Caixa, ela tem que pagar a fatura, né? Então todo dia 20, no dia do pagamento dos empregados, é feito
o débito, então, na folha de pagamento dos 2%, né? E isso vai lá para o caixa da empresa, né? E se esse valor, eventualmente, num determinado mês, ele não é suficiente, a Caixa, evidentemente, ela é obrigada a cobrir esse valor, né? É claro que durante o exercício, no caso, o Saúde Caixa, ele felizmente, ele está bem superavitário, né? Então, durante o exercício, né, a Caixa vai se compensando com isso, né? Mas a gente sabe de algumas situações em que, quando você tem uma caixa de saúde, se dá um problema, às vezes tem que fazer uma negociação para aumentar o aporte, porque não está sendo suficiente, é sempre uma dificuldade. Ok, são 19h45, nós vamos fazer um breve intervalo. Aproveite esse tempo, pode mandar a sua contribuição, a sua pergunta. Nosso entrevistado de hoje é o Plínio Pavão, assessor da Secretaria Nacional de Saúde do Trabalhador, da CUT. Já já voltaremos. O Sindicato dos Bancários de Brasília completa 54 anos hoje, 22 de setembro. O pontapé inicial da luta da categoria bancária no Distrito Federal começou em 1960, com a fundação da Associação Profissional dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília. Em novembro de 1961, a associação foi reconhecida como sindicato. Ao longo de décadas, o sindicato atua em defesa dos bancários, enfrentou a ditadura militar e os governos neoliberais dos presidentes Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, que tentaram enfraquecer os bancos públicos e o movimento sindical. Também seguiu mobilizado para garantir avanços no piso e nos itens de condições de trabalho. O sindicato esteve junto à categoria para arrancar inúmeras conquistas. Atualmente, os bancários são a única categoria do Brasil que tem uma convenção coletiva unificada, que vale para todos os bancários do país, seja de bancos públicos ou privados. Mais lutas e vitórias virão. Faça parte dessa história. Sem eles, não tem crédito para o financiamento agrícola. Sem eles, não tem crédito para o financiamento habitacional. Sem eles, não tem crédito para o financiamento de veículos. Sem eles, não tem crédito para a produção industrial. Sem eles, as filas aumentam. Sem eles, o dinheiro não circula. Sem eles, o Brasil para. Junte-se aos bancários na luta por mais contratações, menos filas, mais crédito, menos juros. Sindicato dos Bancários de Brasília. O Sindicato dos Bancários de Brasília convoca a categoria para a Assembleia nesta quinta-feira, 25 de setembro, para aprovar o indicativo de greve. A Assembleia será na Praça do Cebolão, que fica no Setor Bancário Sul, às 19 horas. A Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, apresentou uma proposta insuficiente durante as negociações com o Comando Nacional dos Bancários. A FENABAN ofereceu reajuste de 7% no salário, na participação dos lucros e resultados e nos auxílios refeição, alimentação e creche. No piso, ofereceu apenas 7,5% de reajuste. Saiba mais informações no site do sindicato, www.bancariosdf.com.br. Bancário, participe da Assembleia. De volta aqui com a TV Bancários. O Plínio faltou falar as desvantagens, falou só as vantagens do modelo, né, Plínio?
A grande desvantagem que nós temos nesse modelo é que como a gestão é da empresa, embora nós até tenhamos um conselho de usuários que ele tem essa função de acompanhar a gestão, há uma certa dificuldade de a gente ter um efetivo acompanhamento, né? Porque a empresa muitas vezes fornece os números que interessam, fornece os dados que interessam, e muitas vezes nós temos dificuldades para poder acompanhar essa gestão e cobrar, né, as melhorias que os empregados entendem que seriam necessárias para o plano. Chegou uma pergunta aqui do Gabriel. Gabriel, você poderia ser mais explícito na sua pergunta, mas ele perguntou para que serve o plano, né? Sim, o Saúde Caixa é o plano de saúde dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal, né? Então ele serve para, é como se fosse um plano de saúde de mercado, só que ele é chamado um plano de saúde de autogestão, que é quando uma empresa ou uma associação cria um plano, né? Evidentemente esse plano ele não tem fins lucrativos, ele tem só a finalidade de fazer frente às necessidades, né, médicas, enfim, dos trabalhadores ou daquele grupo de associados. Ok. Lembrando que o nosso entrevistado de hoje é o Plínio Pavão. Você pode mandar a sua pergunta, a sua contribuição aqui para ele. O Plínio Pavão é assessor da Secretaria Nacional de Saúde do Trabalhador da CUT, é representante da Contraf CUT no Grupo de Trabalho Saúde Caixa, foi secretário de Saúde do Trabalhador da Contraf CUT, foi coordenador da CE Caixa, Comissão de Negociação da Contraf com a Caixa, militante da saúde do trabalhador há 20 anos, foi empregado da Caixa, atualmente é aposentado e trabalha como assessor da Secretaria Nacional de Saúde do Trabalhador da CUT. Ô Plínio, quais as coberturas que o plano oferece, como os usuários avaliam o seu funcionamento? Então, a Caixa, o Saúde Caixa, na verdade, a gente avalia que ele tem uma cobertura bastante abrangente, né? Evidentemente, ele cumpre lá todo o rol de procedimentos que são exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, né? Mas para além disso tem uma série de outros procedimentos que são cobertos pelo Saúde Caixa, né? Entre outros, né, a gente pode citar aqui os procedimentos odontológicos, né? Eles funcionam da mesma forma que funcionam os procedimentos médicos, quer dizer, quando a pessoa tem uma necessidade de uma consulta odontológica, tem os credenciados que são dentistas, né? E funciona exatamente da mesma forma, né? Então isso é um diferencial porque não é todo plano que tem isso, né? Odontologia normalmente é separado. Ô Plínio, os empregados participam da gestão de alguma maneira? Então, eu cheguei a mencionar na questão anterior, né? Existe um conselho de usuários, né? O conselho de usuários, ele é um órgão que é criado para fazer o acompanhamento da gestão. E esse conselho de usuários, ele é composto de 10 representantes, sendo 5 indicados pela empresa e 5 eleitos pelos empregados, pelos participantes do Saúde Caixa, né? Esse conselho, ele tem reuniões trimestrais, né? E nessas reuniões são apresentadas os números do Saúde Caixa do último período, né? O balanço que estiver fechado, os balancetes mensais que estiverem fechados, né? E também são discutidos problemas, né? Problemas na rede credenciada, problemas de coberturas que são reivindicadas pelos empregados, né? pelos participantes, enfim, uma série de coisas que dizem respeito à gestão, né? Só que, infelizmente, esse conselho ele não tem um caráter deliberativo, ele tem um caráter meramente consultivo, né? Então ele acaba não tendo muito poder de fogo. E a Caixa, como eu disse, por ela ter o controle da gestão, muitas vezes as informações carecem um pouco de transparência. As informações nem sempre elas chegam de uma maneira ideal para se poder fazer aquela que é a principal atribuição dos conselheiros, que é exatamente fazer o acompanhamento da gestão, né? Isso é uma briga grande, né? Na mesa de negociação a gente sempre insiste para que haja um maior cuidado por parte da Caixa, um maior respeito por parte da Caixa com os nossos conselheiros eleitos, né?
Mas é essa briga, né? Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Ô Plínio, você afirmou que o Saúde Caixa hoje está altamente superavitário. Exato. Explica melhor isso para que a gente, o que vocês pensam em fazer com essa situação, porque não tem muito sentido sobrar dinheiro em um plano de saúde sem fins lucrativos. Exatamente. Então, esse é um dos problemas que dá essa questão da gestão ser exclusiva da Caixa. Né? Exclusiva não, mas ela é, digamos assim, a responsabilidade da gestão é da Caixa. Veja, como eu disse, o Conselho de Usuários, ele não é deliberativo, mas todo final de ano é feito o balanço anual, né? São apresentados, aliás, no final do ano, não, no início após o final do ano, logo no início, ali, mais ou menos no mês de janeiro, é apresentado o balanço do ano anterior, né? e apresentado o cálculo atuarial prevendo quanto será esse custo para o próximo exercício. E com base nesses dois dados, é feito o levantamento da necessidade financeira, né, para fazer frente às despesas assistenciais. Então é esse valor que vai ser rateado 70% para a Caixa e 30% para os empregados. Né? Bom, como não há essa transparência, então várias vezes, na hora de fazer essa discussão, os números que a Caixa traz, eles não são números confiáveis. Né? Eles eram números bastante, digamos, vamos chamar assim, números conservadores. Né? Então o que acontece é o seguinte, aí a Caixa propõe um reajuste, né? Normalmente é feito faz alguns anos já que a gente não faz o reajuste, né? Mas em alguns anos foi feito o reajuste no teto de contribuição, porque a contribuição ela é limitada hoje a R$ 2.400, né? Durante o exercício. Então era feito um reajuste nesse teto de contribuição, e esse reajuste que era feito, provou-se, né, que ele era demasiado, né? Ele era para além da necessidade. Isso provocou que, já desde o exercício de 2008, nós vimos tendo sobras, né? Esse superávit, formando esse superávit. Na verdade é o seguinte, esse superávit, ele se não tiver uma destinação para o atendimento da saúde dos trabalhadores, ele se caracteriza como uma cobrança indevida. Né? Agora, como nós acreditamos que exista muitas melhoras, embora o plano seja muito bom, existem muitas melhoras a ser feitas no plano, nós entendemos que nós precisamos rapidamente ter um processo de negociação com a Caixa. Agora nós estamos em campanha, né? O Eduardo tem falado bastante sobre essa questão da campanha dos bancários, né? E é um momento da negociação. Então nós temos exigindo da Caixa uma mesa de negociação para que a gente tenha essa destinação desse superávit resolvida para o próximo exercício, para que a gente possa pegar esse dinheiro que hoje sobra, mas que na verdade, se nós tivermos melhorias no plano, ele vai passar a ser utilizado, né? Evidente que tem que ser feita uma coisa com bastante critério, nós vamos precisar de uma assessoria técnica, de uma consultoria técnica que diga para nós o que pode ser feito e o que não pode. Não é tudo que cabe no plano também, porque senão o custo fica inviável. Mas nós acreditamos que isso é possível fazer, e nós estamos com essas expectativas que esse ano finalmente nós vamos conseguir fazer essa discussão com a Caixa. E por que não tem a carteirinha física? Toda hora de uma consulta tem que imprimir no site uma provisória? Então, essa Valdir, é uma pergunta que, na verdade, assim, eu não seria a pessoa ideal para responder, né? Porque, como eu disse, a gestão é da Caixa, né? Então, eu acho que é um dos problemas que tem aí, né? Nós já cobramos diversas vezes para a Caixa, porque já faz alguns anos, inclusive, acho que faz mais de anos já que nós estamos sem a carteirinha física, né? E a Caixa diz que houve uma finalização de um contrato com a empresa que fazia e teve problema com a nova contratada, mas que ela está resolvendo isso, né? De qualquer modo, hoje existe um aplicativo, acho que todos os internautas, pelo menos, da Caixa conhece isso. Há um aplicativo do Saúde Caixa, onde você baixa no seu celular ou no seu tablet, né? E ali você tem o serviço do Saúde Caixa está disponível ali para você, inclusive a carteirinha, né? Então você pode baixar essa carteirinha virtual no seu celular, né? Aí ela fica lá, né? Como se fosse a carteirinha plástica, e você pode apresentar o celular, né? A carteirinha pelo celular quando você fazer. Eu sei que principalmente para as pessoas mais idosas, né? Muitas vezes a pessoa não tem essa, né? Às vezes até é difícil entrar na internet para imprimir essa carteirinha, né? Provisória, né?
Então nós temos cobrado a Caixa, né? Mas a justificativa que ela tem nos dado é essa. Acho que tem que continuar cobrando, né? Ok, a Luciana Silva, ela pergunta em que pé se encontra a negociação da extensão do Saúde Caixa aos aposentados por PADAVs, né? PADAVs PADVs. PADVs. Que são. Tá, muito interessante essa pergunta. Na verdade é o seguinte, a Caixa nos anos de 96, 2000 e 2001, ela fez 3 PDVs, né? Que são os planos de demissão voluntária, né? Então é um incentivo para as pessoas se demitirem. Muito bem. Nesses PDVs, entre os incentivos que a Caixa deu, ela manteve o fundo de pensão para os trabalhadores, para esses trabalhadores. Então esses trabalhadores acabaram saindo da Caixa, mas eles mantiveram um vínculo com a empresa, porque a Caixa manteve o pagamento por 5 anos do plano de aposentadoria. Né? Então essas pessoas, depois de um tempo, se aposentaram, né? E mantêm um certo vínculo com a Caixa, porque tem o plano de aposentadoria da Caixa. Né? Então essa pessoa se considera um aposentado Caixa. Né? O aposentado Caixa que não teve PDV, né? Eu, por exemplo, sou um aposentado Caixa e não tive PDV, eu me aposentei e normalmente continuo com o meu plano de saúde. Então qual é a diferença de um para o outro? Essa que é a grande questão. Bom, a Caixa tem alegado que existe uma definição técnica que se chama benefício pós-emprego. Né? Então a Caixa tem alegado que para fazer benefício pós-emprego tem que fazer um aporte de recursos, né? Tem que fazer uma reserva que é muito elevada, o custo é elevado, etc. Né? Isso impacta no balanço dela, etc. Mas nós temos feito uma negociação, né? Inclusive atualmente nós estamos, inclusive, a semana passada, inclusive, nós tivemos uma reunião com uma atuária que nós contratamos, uma empresa de atuária que nós contratamos, né, e com o departamento jurídico da nossa federação, para a gente tentar fazer ver quais são as possibilidades do ponto de vista, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista jurídico, para a gente incorporar. Né? Mas nós temos feito a defesa veemente aí de que, por uma questão de justiça, né, pelo menos aquelas pessoas que se aposentaram dentro desse prazo de 5 anos que a Caixa pagou o plano de aposentadoria, né, e que, portanto, tem esse vínculo com a Caixa, que essas pessoas deveriam ter. Né? Ok, o Eduardo Ballarini, ele pergunta, se eu mudar de local de atendimento, seja em outra cidade ou estado, posso continuar credenciado? Pode continuar credenciado. Veja, aí vai depender, evidentemente, da demanda local. Né? Então depende muito da especialidade dele. Ele é um credenciado, é o outro lado que está conversando com a gente, um médico, não sei qual é a especialidade dele. Então, evidentemente, cada local vai ter a sua demanda. Né? Então, às vezes, muitas vezes você tem lá, num determinado local, você tem uma grande demanda, por exemplo, de endocrinologistas. Né? Então, evidentemente, ele vai ter que procurar a Caixa naquele local e verificar se há, né, dentro da demanda local, se há esse espaço. Agora, do ponto de vista técnico, não tem problema nenhum, né? É tudo uma questão de demanda mesmo, necessidade. Tem o conselho de credenciamentos, assim, o regional, que ele também pode procurar? Isso, na verdade, assim, nós temos, além do conselho de usuários, nós temos em cada região, né, porque a Caixa nas regiões ela tem uma representação da área de saúde dela. Né? Que não é só do Saúde Caixa, mas cuida do Saúde Caixa também. E em cada região dessa existe um comitê, que é um comitê formado pelos trabalhadores, ele é paritário também, formado pelos trabalhadores e pela administração local da Caixa, né? E que esse comitê tem esse papel de acompanhar a rede de credenciados. Né? Então esse comitê, aí no caso, o profissional eu não sei da onde ele é, mas assim, para onde ele está pretendendo se mudar, mas ele procurando o sindicato, né? Também é um caminho, ele pode procurar o sindicato tem contato com esses membros do comitê e o comitê pode também ajudar na negociação. E qual o procedimento para quem se divorcia? Ele tem que tirar o ex-cônjuge? Sim. Essa pergunta é muito importante, viu, Valdir? Pelo seguinte, olha, nas regras do Saúde Caixa, né, então, aí é que está, é mais uma diferença que existe entre um plano de autogestão de RH e uma caixa de saúde. Porque a caixa de saúde,
quando ela tem uma autonomia, como tem a CACI, como tem a própria Postal Saúde, que nós mencionamos aqui, e outras mais, né? Ela é uma empresa autônoma, né? Então ela pode criar outras modalidades de plano que podem atender, inclusive, o ex-cônjuge, né? Vai depender das condições lá, né? No caso do Saúde Caixa, não. No caso do Saúde Caixa, como diretamente tem a ver com a relação de trabalho, então são considerados os dependentes, né? Então você só pode incluir o cônjuge enquanto ele é seu dependente. Evidentemente, no caso de divórcio, ele deixa de ser seu dependente, né? Inclusive, nas normativas da Caixa, né? Aí para as pessoas que são da Caixa, é o RH 43, né? Quem quiser consultar lá o normativo RH 43, vai ver que tá escrito lá. Tem inclusive um alerta sobre isso, né? Que inclusive as pessoas são proibidas de colocar o Saúde Caixa como um componente da pensão alimentícia. Isso é vedado, né? Por normativo. Não pode não. Ok, chegou mais uma pergunta aqui. Como funcionam os dependentes que atingem a maioridade? Qual a idade máxima? Gostaria de saber por que o filho acima de 25 anos que não estuda, mas que trabalha, não pode ser inscrito como dependente do Saúde Caixa, pois o cônjuge tem o direito de ingressar no convênio desde que comprove morar com o titular por alguns anos. Então, vamos lá. Tem um pouquinho a ver com a resposta anterior, né? Ou seja, para o Saúde Caixa, existe a caracterização do dependente formal, né? Então, quando a pessoa completa 21 anos, né, com a maioridade, né, legal, ela deixa de ser dependente, né? Claro que existem algumas situações bem específicas em que isso não acontece, mas a regra é que, né, o normal é que as pessoas deixem de ser dependentes aos 21 anos. Bom, então nesse caso, as pessoas quando completam 21 anos, elas podem ser incluídas como os dependentes como um dependente indireto, né? Isso inclusive interessa para o plano. Por quê? Porque a gente sabe, né? Sabe-se, as pessoas que fazem estudos, né, de massa de vidas, de planos de saúde, sabem que as pessoas mais jovens são as pessoas que dão menos custo para o plano de saúde e a sua contribuição ela acaba sendo sustentando mais o plano. Quer dizer, aquela história do pacto de gerações, né? Os jovens, né, contribuem mais do que usam, né? Mas ele vai ficar idoso e quando ele estiver idoso, né, os jovens que estarão naquele momento estarão também contribuindo para que ele tenha uma assistência, né? Então a lógica é essa. Então para nós é interessante que a gente tenha, né, os filhos maiores de 21 anos, porque são pessoas jovens que vão dar essa característica para o plano, ou seja, dar uma sustentabilidade para o plano. Muito bem. Agora, essa informação ela não está precisa, porque isso mudou, né? Na última negociação coletiva do ano passado, na campanha dos bancários do ano passado, nós alteramos isso, né? Hoje, o filho maior até 21 anos, né, mesmo que não estude, até de 21 a 27 anos, né, mesmo que não estude, ele pode ficar como dependente indireto, desde que ele não tenha uma renda que seja superior a R$ 1.800. Né? Então, se ele tiver uma renda, né, já tiver uma renda bastante grande, etc., né, se tiver já uma profissão definida, etc., aí nesse caso não pode. Mas se ele tiver uma renda de até R$ 1.800, ele pode ficar como dependente indireto, sim, até os 27 anos. Ok, eu gostaria de saber se há algum estudo visando incluir o neto do titular no convênio, pelo menos nos primeiros anos de vida. Então, vem na mesma linha, né? Então, aí é aquela história, o neto ele não é considerado dependente, né? É evidente que tem algumas situações, quando é o caso de guarda, etc. E nesse caso, evidentemente, pode, né? Mas o neto, em condições normais, né, quer dizer, ele é filho do filho, né, ou da filha, né, ele não é dependente do titular. Né? Por isso a Caixa não admite isso. Né? Aí é interessante, Valdir, porque a gente já teve, durante um período, nós fizemos uma reivindicação para a Caixa, para que a Caixa criasse um plano que a gente pudesse colocar outras pessoas, outros familiares. Né? Evidentemente que seria um plano à parte, que teria um custo diferenciado, etc. Né? A Caixa fez todo um estudo, e o estudo até foi interessante do ponto de vista dos custos, né? Nós tínhamos, era até bem razoável se nós fôssemos comparar com um plano de mercado. Só que a Caixa alegou questões jurídicas, né? Como a Caixa,
como é uma autogestão, ou seja, implica necessariamente a relação de emprego, né? Então, se eu vou colocar um parente que não é meu dependente, né, isso dá uma insegurança jurídica. Essa, pelo menos, foi a alegação da Caixa, né? O Saúde Caixa é um plano contributivo, ou seja, a contribuição do empregado e da empresa na constituição das reservas do plano de saúde. Dessa forma, por que não oferecer aos ex-empregados a possibilidade de continuar no Saúde Caixa? Porque vincular a permanência do direito ao Saúde Caixa é a aposentadoria do INSS. Se o plano é contributivo, isso não faz sentido? Veja, na verdade, a lógica toda do Saúde Caixa, quer dizer, ela vai toda na linha da lógica da relação de emprego, né? Então a Caixa concede, ela mantém o Saúde Caixa para aquelas pessoas que se aposentam, né, com um vínculo na Caixa, né? Então, evidente, para os seus empregados, né, para os seus trabalhadores, né, e quando esse trabalhador ele se aposenta no momento em que ele está trabalhando na Caixa, né, então ele continua exatamente nas mesmas condições. Bom, agora, existe uma resolução da ANS, e aí me pegou um pouquinho de surpresa, mas eu não tenho aqui o número da resolução, mas isso é tranquilo de ver, é só entrar no site da ANS que a gente acha, né? Existe uma resolução da ANS que diz que quando a pessoa contribuiu para um plano de saúde de uma empresa durante um longo período, né? E nem é só o caso de aposentadoria, não. Mesmo quando essa pessoa se demite, né, ela teria o direito de permanecer usufruindo desse plano desde que ela pague a parte dela e a parte da empresa. Tá certo? Então, deixa bem claro isso. Quer dizer, então, eu não conheço na Caixa ninguém que usufrua desse benefício, né? Pode ser até que tenha, né? Mas é uma questão que pode ser levantada, pode ser verificado junto à ANS, né? Mas aí a pessoa teria que pagar as duas partes, pagaria a parte dela e a parte da empresa. Ok, o Cândido dos Santos Filho, ele manda uma pergunta aqui. Quando de uma consulta assino uma guia no final do procedimento, ela é extensa e possui vários campos para registro. Tem como acompanhar o desfecho das minhas consultas? Há casos de reclamação de preenchimento irregular pós-consulta? Olha, é importante que a pessoa, até pelo seguinte, né? Primeiro a gente tem que ver o seguinte, o Saúde Caixa é nosso, né? Então nós temos que cuidar do Saúde Caixa. A gente sabe que existem fraudes que acontecem muitas vezes, né? Claro que a grande maioria dos nossos credenciados são pessoas honestas, etc. Não existe, né? Mas pode haver sim, pode haver um profissional ou uma empresa de má fé que possa colocar algum procedimento, a pessoa inadvertidamente assina. Então é importante que a pessoa, ao assinar, ela tem que verificar exatamente o que está sendo colocado, né? Agora, o andamento das despesas, etc., algum questionamento que a pessoa possa fazer, por exemplo, está sendo cobrada de um procedimento e ela tem dúvida com relação a isso, olha, as informações estão no site do Saúde Caixa. A pessoa acessa lá, quer dizer, tem lá um acesso lá do participante, esse acesso é restrito, a pessoa tem uma senha, a matrícula, põe a matrícula, a senha, e lá ela consegue ver todos os procedimentos, do que foi a cobrança, etc. E, evidentemente, se ela perceber alguma irregularidade ou mesmo uma cobrança indevida, porque pode acontecer, evidente, né, aí ela pode entrar em contato com o Saúde Caixa para tentar resolver esse problema. Plínio Pavão, são 20 horas, 13 minutos, horário de Brasília, nós estamos chegando ao final das nossas transmissões. Suas considerações finais aqui para a câmera 2. Eu queria agradecer muito ao convite, né? A oportunidade de estar podendo falar aqui para o público em geral, em especial para os bancários e mais especial ainda para os bancários da Caixa, né? Porque a gente sabe que existem muitas dúvidas, né? Às vezes a pessoa, ao usar, aqui mesmo nas perguntas, a gente viu que tem algumas pessoas que não entendem, não têm a informação exata a respeito da questão. Então essa é uma oportunidade muito boa, né? Mas o mais importante é a gente ter clareza de que o Saúde Caixa é nosso. Nós temos que zelar por ele, né? Então, às vezes a pessoa acha que, olha, nós temos lá o plano, eu pago, né? Então eu tenho o direito de usar de qualquer jeito. Não, a pessoa tem que ter critério, porque tudo que é procedimento, tudo que é eventualmente alguma coisa desnecessária, né, que eu possa fazer, né, um exame a mais, um exame duplicado, por exemplo, né, isso tudo gera custos para o plano, né? E no fim nós vamos ter que arcar com esses custos, né?
e da mesma forma as fraudes que eventualmente possam acontecer. Então, gostaria de agradecer a todos aí a atenção. Ok, presidente, suas considerações finais? Bom, eu queria agradecer aqui e parabenizar o companheiro Plínio pela exposição. Quando nós o convidamos, tínhamos certeza que ele ia nos dar uma aula aqui sobre o que é a saúde de caixa, né? E como nós estávamos falando no início do programa sobre o aniversário do sindicato, né, nós compreendemos que o Saúde de Caixa não era dessa forma, né? E os trabalhadores, por meio de sua organização sindical, e o Plínio foi representante durante muitos anos e negociou bastante melhorias nesse plano, né? Então é compreender que o plano não era dessa forma e se fosse depender apenas da empresa não continuaria desse jeito. Então foram muitas lutas, muitas negociações para que ele se tornasse uma boa referência, mas vamos continuar, e o Plínio ajuda nesse sentido de continuar reivindicando melhorias no plano, e a gente também do outro lado, né, como outros trabalhadores de outros bancos, nós temos aí mais uma referência do que a gente pode reivindicar para melhorar outros planos de saúde. Presidente, informes da semana, hoje segunda-feira, semana começando. Bom, nós temos aí então uma assembleia no dia 25, né, já foi... Quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, às 19 horas na Praça do Cebolão, para que nós possamos, pelo nosso indicativo de rejeitar a proposta apresentada pela FENABAN, avaliar se houver alguma proposta do Banco do Brasil e Caixa que marcaram negociação para o dia 24, um dia antes dessa assembleia, e que a gente possa fazer os encaminhamentos, né, para poder informar a sociedade o que está acontecendo nas negociações, como os bancos estão negligenciando essas negociações e provocando não só os bancários, mas toda a população. Nós falamos aqui um pouco no VT só sobre as cláusulas financeiras que são insuficientes, mas também nós queremos cláusulas que possam ser acordadas em relação à saúde, à segurança e a emprego, né? Nós vimos todos os dias filas enormes, agressões sendo feitas aos trabalhadores, e os bancos precisam contratar porque eles têm condições financeiras para isso. Muito importante a participação de todas as bancárias e todos os bancários nessa assembleia, quinta-feira, às 19 horas, né? Praça do Cebolão. Queremos todos lá para que a gente possa fazer uma boa assembleia representativa e que demonstre a nossa força de organização e de unidade para os banqueiros. Ok, eu gostaria de agradecer muito a presença aqui do nosso entrevistado de hoje, o Plínio Pavão, assessor da Secretaria Nacional de Saúde do Trabalhador da CUT. Mais uma vez a presença do nosso presidente Eduardo Araújo, a nossa equipe técnica aqui, a assessoria do presidente, o Renato. Agradecer principalmente a você, bancário, que participou conosco aqui nesses 45 minutos de bate-papo sobre saúde do trabalhador. Nosso próximo tema será divulgado a partir de amanhã no site do Sindicato dos Bancários. Lembrando que na próxima segunda-feira você vai ver o nosso programa exclusivamente, né, presidente? Nós vamos gravá-lo na sexta-feira, não é isso? Por conta de uma questão técnica do servidor aqui do nosso estúdio, mas o programa vai ser veiculado no mesmo horário, às 19 horas 30 minutos da segunda-feira, ok? Isso, na segunda-feira nós vamos ter também uma assembleia, que é para confirmar a assembleia do dia 25, por causa do calendário, a greve está iniciada no dia 30. Então nós temos que ter uma assembleia exatamente no horário do programa, e nós vamos, entre um dos temas aí que a gente pode trazer, a organização do trabalho, questões de terceirização, só falta confirmar ainda com o tema, mas amanhã a gente já deve ter isso. Ok, lembrando que você, assistindo esse vídeo, você compartilha com seu amigo bancário, trabalhador, que realmente são assuntos interessantes a todas as áreas. Segue TV Bancários, uma semana abençoada a todos.